qualquer situação, não olhando a aparência ou condição. Só por tua vida viverei aqui. És a fonte donde pode o amor fluir. Ó, desejo estar aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação. Preocupa a igreja edificar e no vindouro reino governar. E ampliar minha visão, me dar real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Oh, que plena graça se nos concedeu de voltar o nosso coração a Deus, cabalmente arrepender-nos e então recomeçar, sem barreiras sobre os muros transbordar. Grande oportunidade superior, novamente confiou-nos o Senhor. Aos profetas tem falado, vamos crer e obedecer. Comunhão aos santos todos estender. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação. Preocupa a igreja edificar e no vindouro reino governar. E ampliar minha visão, me dar real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação. Preocupa a igreja edificar e no vindouro reino governar. E ampliar minha visão, me dar real libertação, para a tua vontade assim plenamente cumprir-se em mim. Aleluia! Iniciamos hoje, segunda-feira, a semana 5 do nosso alimento diário. E essa semana vamos ver sobre os mistérios do reino dos céus. Que tal? O Senhor quer nos revelar todas as coisas mesmo, não é? Ele quer nos revelar os mistérios do reino dos céus. Antes, eu não sabia nem mesmo por onde começar a ler a Bíblia. Eu confesso que eu tinha ganhado algumas Bíblias de casamento e eu cheguei a pensar, puxa, isso é presente que se dê a alguém? Tamanha ignorância. Senhor Jesus. Mas houve um dia em que eu necessitei desesperadamente do Senhor. Então, eu clamei a Ele, e Ele então enviou um servo seu para pregar o Evangelho para mim e para minha esposa na sala da minha casa. Ali nós cremos, e quando foi no dia seguinte, pela manhã, eu acordei desesperado, procurando as Bíblias que eu havia ganhado e havia rejeitado. Que tal? Que maravilha! É assim que o Senhor faz. O Senhor, Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos regenerar, para nos dar uma nova chance, para colocar em nós a sua vida, o seu espírito, porque o alvo de Deus é
é salvar o homem. O alvo de Deus é que o homem não somente seja salvo, mas que o homem reine com ele. O alvo de Deus é estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Ele deseja que eu e você creiamos nele, cresçamos em vida, amadureçamos e reinemos com ele. Por isso estamos aqui no ar, com esse alimento diário. Por isso, homens de Deus têm se dado para que isso chegue às nossas mãos. A mim cabe ler, a você cabe ouvir, orar, desfrutar e praticar. Então vamos para essa quinta semana desse nosso alimento diário. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Que versículo gostoso esse, não é? No Evangelho de Mateus, há alguns capítulos que gostaríamos de destacar. O capítulo 1 mostra que o Senhor Jesus é o Rei do Reino dos Céus. Os capítulos 5, 6 e 7 trazem os ensinamentos sobre o padrão do viver dos que reinarão com ele. O capítulo 13 trata dos mistérios do Reino dos Céus relatados pelo Senhor Jesus em forma de parábolas. O capítulo 16 representa a revelação de Cristo e a Igreja, e, por fim, os capítulos 24 e 25 detalham para nós os acontecimentos que precederão a vinda do Senhor, bem como a maneira de vigiar e nos preparar para sermos encontrados fiéis naquele dia. Nesta semana veremos o capítulo 13 do livro de Mateus, no qual lemos que o Senhor estava à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se ali e muitas coisas lhes falou por meio de parábolas. Para compreendermos essas parábolas tão importantes, narradas pelo próprio Senhor Jesus, precisamos de um coração limpo, de um coração simples e adequado, que não seja inchado, ou seja, com a gordura do conhecimento, da tradição, do endurecimento da religiosidade pelo engano ou pelo engano do pecado e do ego. O Senhor nos limpe e nos purifique para que possamos conhecer os mistérios do reino dos céus. Primeiramente devemos esvaziar-nos, tornando-nos pobres de espírito, como está lá no livro de Mateus mesmo, no capítulo 5, versículo 2. Não é? Para permitir que o Espírito de Deus, que é o próprio Senhor, venha nos desvendar esses mistérios. Também devemos ter um coração puro e ser bem-aventurados para que conheçamos os mistérios do reino dos céus. É o que nos mostra os versículos 11 ao 16, quando os discípulos se aproximaram e perguntaram ao Senhor por que lhes falava por parábolas. E o Senhor então respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. A primeira parábola é a parábola do semeador. Nessa parábola encontramos 4 elementos principais: a semente, a terra, a água e a luz do sol. Vamos repetir? A parábola do semeador tem 3 elementos principais: a semente, a terra, a água e a luz do sol. O Senhor Jesus é a semente da vida divina, o grão de trigo que caiu na terra, você se lembra? No capítulo 12, versículo 24, que caiu na terra, morreu e produziu muito fruto. A terra representa o nosso coração, que, em uma situação normal, recebe a semente e retém a umidade, possibilitando a germinação e o crescimento da vida.
A água, por sua vez, representa o Espírito, como vimos em Gênesis 49, 22, a bênção profética de Jacó a seus filhos. José é assemelhado a um ramo frutífero, junto a quê? Junto à fonte, que cresce e ultrapassa os limites dos muros. A luz do sol foi criada por Deus no quarto dia da criação, uma luz governante e específica de que a semente, depois que germina, necessita para crescer e frutificar. O sol representa as dificuldades, a perseguição que enfrentamos por sermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Portanto, se o nosso coração estiver preparado, isto é, se a terra estiver lavrada, afofada para receber a semente incorruptível da palavra de Deus, não é? E se permanecermos junto à fonte, ou seja, do Espírito, recebendo a luz do falar específico de Deus a cada um de nós, certamente cresceremos e seremos um ramo frutífero. Assim foi com José, não é? Como foi com José. E a semente em nós plantada se multiplicará na proporção de 100, 60 e 30 por 1. Olha, vale a pena você adquirir o alimento diário. Às vezes você ouvindo aqui é uma palavra tão densa, tão forte, que não dá para você reter tudo. Esse último parágrafo, por exemplo, eu vou até ler de novo, porque ele é tão maravilhoso. Olha o que diz. Portanto, se nosso coração estiver preparado, isto é, se a terra estiver lavrada, afofada, para receber a semente incorruptível da palavra de Deus, e se permanecermos junto à fonte do Espírito, recebendo a luz do falar específico de Deus a cada um de nós, certamente cresceremos e seremos um ramo frutífero, assim como foi José. E a semente em nós plantada se multiplicará na proporção de 100, 60 e 30 por 1. A terra, a água e a luz do sol cooperam para a germinação da semente e o crescimento da planta. Até amanhã, em nome de Jesus. Realmente a palavra dessa semana é uma palavra muito rica porque fala a respeito dos mistérios do reino dos céus. Você deseja conhecer os mistérios do reino dos céus? Então aguce bem seus ouvidos, tome a sua Bíblia, abra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, porque ali o Senhor fala em parábolas e aqui nós, pela misericórdia do Senhor, lemos o que o Espírito está dizendo às igrejas. Lucas capítulo 8, versículo 15 diz: A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavra do semeador apresenta 4 tipos de solo. O primeiro está situado à beira do caminho. Pelo constante trânsito de pessoas, animais e veículos, esse solo se tornou um solo duro, a ponto de não mais permitir a semente penetrar nele. Por causa disso, a semente lançada acaba ficando na superfície da terra e, por fim, é comida pelas aves. Podemos dizer que essa é a primeira situação e é um fracasso na questão da semeadura, não é? As aves que comeram a semente representam o maligno. Mateus 13,19 diz isso com clareza. Este arrebata o que foi semeado no coração daqueles que ouvem a palavra do reino, mas não a compreendem. A solução para isso é amolecer o nosso coração e também ajudar outros, suprindo-os com a água do Espírito, para que recebam a palavra e ela cresça e frutifique neles. Continuando a parábola do semeador, vemos que a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. O Senhor Jesus explica que o solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Com um solo nessa condição, um solo rochoso, a semente também não consegue germinar nem a planta crescer. Isso ocorre porque o solo com a terra superficial não pode reter adequadamente a água.
Como vimos ontem, a função da terra é acumular umidade para permitir que as raízes se desenvolvam e o caule cresça, como ocorre em uma boa terra. Não é? Quando vem a chuva, a boa terra é capaz de acumular a água recebida, o contrário de um terreno arenoso ou cheio de pedras que não consegue retê-la. Num terreno rochoso, devido à existência de pouca terra e à escassez de água, a semente germina muito rápido e a planta cresce para cima, a fim de buscar a umidade do ar, tentando sobreviver. Isso ocorre apenas por algum tempo, pois ao vir a luz do sol, o que acontece? A falta de água acaba fazendo a planta secar. Logo, a semente só pode germinar e crescer onde existe água. Do mesmo modo, precisamos remover essas pedras do nosso coração, para que a vida cresça. Além disso, precisamos da água, de muita água, que é o Espírito de Deus. Vimos isso em Gênesis 49, quando Jacó abençoou seu filho. Ele disse: José é um ramo frutífero junto à fonte de água. Seus galhos se estendem sobre o muro. O ramo era frutífero por quê? Porque suas raízes estavam junto a fontes de água. Assim, se a nossa relação com o Espírito for íntima, como a existente entre uma planta e a fonte de água, não nos escandalizaremos quando, em nosso meio, surgirem palavras negativas, dificuldades ou perseguição por causa da palavra. Em vez de desanimarmos, nós aproveitaremos as oportunidades para amadurecer e crescer, estendendo os nossos galhos sobre o muro. Louvado seja o Senhor! Isso será possível por estarmos supridos com a abundância das águas do Espírito. A semente, depois que germina, torna-se planta que só pode frutificar onde há a luz do sol. A falta de luz foi justamente o problema do terceiro tipo de solo, onde a semente foi semeada entre os espinhos. A semente germinou, mas os espinhos cresceram mais rápido e lhe fizeram sombra, impedindo que alcançasse a luz do sol. Nesse trecho da palavra de Deus, o Senhor explica que os espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Que grandes espinhos esses! Os desejos, as preocupações da alma sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Quando esses espinhos estão acima de nós, subjugando-nos, perdemos a luz do quarto dia. Deixamos de crescer, não florescemos, nem frutificamos. Por isso, não deixemos que as preocupações mundanas cresçam sobre nós, nem ajuntemos tesouros sobre a terra. Vamos confiar no Senhor, porque Ele certamente proverá tudo o que havemos de comer, beber ou vestir. Recentemente temos visto que a maneira de livrar-nos desses espinhos, não é simplesmente removê-los, pois pela experiência aprendemos que, mesmo assim, eles tornam a crescer. Por meio das epístolas de Pedro, fomos iluminados pelo Senhor e vimos que devemos queimar esses espinhos. Devemos orar ao Senhor para que Ele queime todos os espinhos, todas as impurezas que estiverem em nosso coração. Esse fogo do Espírito é um fogo purificador e pode tornar-nos numa boa terra, capaz de reter a água para que a vida cresça e frutifique de maneira abundante. O reino dos céus é uma questão, então, de vida. Tudo aponta para a vida. Se alguém não é nascido da água e do Espírito, não pode entrar nele. O evangelho do reino dos céus é o evangelho da vida, que não consiste na pregação de doutrinas, mas no suprimento de vida. É claro, quando falamos de vida, falamos da vida Zoé, ou Zoe, da vida de Deus. O resultado disso é a produção e a multiplicação dessa vida divina na proporção de 100, 60 e 30 por 1. Louvado seja o Senhor, porque o Evangelho da vida consiste no suprimento de vida. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia pelos mistérios do reino dos céus.
Mateus capítulo 13, versículo 30 diz: Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia, nós somos trigo, graças a Deus. Como vimos anteriormente, precisamos afofar a terra e remover as pedras do nosso coração. Mas como fazer isso? Invocar o nome do Senhor é uma ótima alternativa, uma ótima maneira de começar a retirar as pedras do coração. Ao invocar, voltamos-nos ao Espírito que dá vida, e a vida é a solução para os problemas existentes em nosso coração. Logo, invocamos o nome do Senhor para ganhar vida, ou seja, ao invocar o nome do Senhor, somos levados ao Espírito a fim de receber o suprimento de vida. Quando essa vida opera em nós por meio do Espírito, nosso coração pouco a pouco vai tornando-se adequado. A segunda parábola proferida pelo Senhor Jesus tem relação com a primeira, a parábola do semeador. Leamos Mateus 13, de 24 a 26. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ao ver que o trigo e o joio cresciam juntos, os servos então perguntaram a seu senhor se podiam arrancá-lo. Ele lhes respondeu que não, pois isso causaria também a morte do trigo, visto que suas raízes estavam entrelaçadas com as do joio. A solução foi dada no versículo 30, Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nesta era, o trigo e o joio estão crescendo juntos, e o Senhor permite que seja assim, para que busquemos o crescimento de vida. O inimigo semeou o joio para atrapalhar o crescimento do trigo, competindo com ele, disputando a luz do sol, a água e seus nutrientes. Por isso, se as pessoas e as situações nos impedem de receber essa luz, devemos lamentar, mas não desistir. Pelo contrário, precisamos buscar com mais empenho, mais empenho ainda, a fim de crescer mais do que o joio, a fim de crescer mais do que as dificuldades, para que não sejamos sufocados. Quando o trigo frutifica, ele se encurva, porque espiga pesa e pende. Quanto mais grãos o ramo produz, mais pesado ele fica, e portanto mais se encurva. Isso serve para indicar que quanto mais crescemos em vida e quanto mais frutos produzimos, mais humildes nos tornamos. Quando o peso da vida é maior, há mais humildade. O joio, ao contrário do trigo, quando frutifica, fica ereto, soberbo, não se encurva. Tudo será manifesto na vinda do Senhor, quando as pessoas representadas pelo joio e representadas pelo trigo serão separadas. O joio será lançado no fogo e o trigo recolhido ao celeiro. Louvado seja o Senhor. Aqui vemos uma diferença em relação à parábola do semeador. Quanto ao solo cheio de espinhos, os quais representam as preocupações do mundo, o tratamento do nosso coração deve ser imediato. E a solução é orar ao Senhor para queimar em nosso interior tudo aquilo que nos impede de servi-lo. Assim, a semente não terá obstáculo para crescer. Quanto ao joio dessa parábola, porém, cabe ao próprio Senhor Jesus lidar com a situação. No seu devido tempo, ou seja, no tempo do Senhor, quando o que estiver oculto será finalmente manifestado. Nessa parábola, o Senhor mostra que as dificuldades e aqueles que nos perseguem também podem nos ajudar. Também nos ajudam a crescer em vida, a ficar mais fortes e vigorosos. Na vinda do Senhor, poderemos discernir claramente quem é joio e quem é trigo. Por isso, hoje não devemos nos ocupar dele.
lutando diretamente contra ele ou tentando arrancá-lo. Antes, devemos ser como trigo saudável, que aproveita o desafio, cada desafio que a vida se nos apresenta como estímulo para o crescimento de vida, sem esmorecer, sem desanimar, olhando sempre para frente, mesmo em meio a grandes e extremas dificuldades. A palavra de hoje que podemos tirar é essa: quanto mais fruto temos, mais humildes nos tornamos. Até amanhã, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 19 diz: retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Hoje veremos a parábola do grão de mostarda, que é uma hortaliça. Antes, entretanto, remontemos ao registro da criação para ver como surgiu a vida vegetal. Gênesis registra que após fazer surgir a porção seca, a terra, Deus criou a relva, as ervas e as árvores, cada uma segundo a sua espécie, pois cada espécie tinha uma destinação própria. Desde a criação, a relva e pasto destinados ao alimento dos herbívoros e também árvores frutíferas e hortaliças que servem de alimento para o homem e outros animais. A mostarda serve, portanto, para alimentar o homem. A Bíblia registra que o grão dessa hortaliça, ou seja, a mostarda, é menor de todas as sementes, é a menor de todas, mas quando crescido, torna-se maior do que as hortaliças e faz árvore. Isso indica um crescimento anormal, não é? A hortaliça cresceu tanto que se tornou uma árvore suficientemente grande para abrigar as aves do céu. Você conhece alguma hortaliça que tenha crescido tanto? Isso é anormal. Há várias interpretações para essa parábola. Conforme o registro de Gênesis, cada ser foi criado conforme a sua espécie. Por isso, em uma situação normal, não seria possível uma hortaliça se tornar uma árvore. Isso demonstra que houve uma distorção da natureza do grão de mostarda que resultou em seu crescimento anormal. Quanto às aves que se aninham nessa árvore, de acordo com a parábola do semeador, elas representam o maligno. Portanto, é incorreta a interpretação de que essas aves, aqui que se aninham, seriam anjos. Ao contrário desse grão de mostarda que cresce anormalmente, precisamos de um crescimento saudável, que vem quando negamos a nossa vida da alma. Em outras palavras, é anormal o crescimento aparente de uma pessoa que se recusa a negar a vida da alma. Mas se negamos a nós mesmos, tomando a cruz e permitindo que a vida de Deus permeie dia a dia o nosso ser, mais crescemos e frutificamos. Quanto mais recebemos a luz do quarto dia, ou seja, a luz do sol, mais cresceremos em vida. Esse é um desenvolvimento normal. A igreja não é como a árvore descrita na parábola do grão de mostarda, não. Na igreja, temos a natureza de Deus e estamos debaixo de sua determinação. Na igreja, a vida que está na palavra serve como alimento para o homem e não há lugar para abrigar o inimigo. A palavra é alimento para nós. Louvado seja o Senhor e até amanhã. João capítulo 6, versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O reino dos céus depende da vida, e toda vida precisa de alimento para crescer. Vimos ontem que a mostarda é uma hortaliça que serve de alimento para o homem, mas que, segundo a parábola apresentada pelo Senhor, cresceu anormalmente e se tornou uma árvore, onde se aninharam aves que representam o maligno. Na parábola seguinte, a farinha também deveria servir de alimento para o homem, mas foi acrescida de fermento, conforme lemos em Mateus 13:33, que diz: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar
tudo levedado. O crescimento de vida normal é determinado não pela aparência do que é produzido exteriormente, mas quanto da vida de Deus é trabalhada em nós, não é? Quanta luz nós recebemos e por quanto nós negamos a nós mesmos. A farinha é alimento para o homem, mas nessa parábola, uma mulher veio e escondeu fermento em 3 medidas de farinha. O resultado foi que todo o alimento ficou levedado. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, vemos que esse fermento se refere ao ensinamento dos fariseus e saduceus. A farinha representa a pura palavra de Deus. Os homens, contudo, em sua religião, acrescentaram a ela seus próprios ensinamentos, fazendo com que o pão tivesse aparência e crescimento anormais. Embora o fermento torne o pão mais macio e, portanto, mais fácil de comer, ele não nutre nem alimenta. O Senhor Jesus é o verdadeiro pão da vida, o pão que desceu do céu, sem fermento. Quando nos alimentamos do Senhor, somos nutridos e fortalecidos verdadeiramente. Por isso, nós precisamos deixar de lado os ensinamentos que não nos fazem crescer em vida e devemos buscar a cada dia um viver saudável, que pratica a palavra de Deus, não é? Assim a vida de Deus crescerá em nós e nos capacitará a entrar no reino dos céus. Comer o pão que desceu do céu, praticar a palavra de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46 dizem: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esta semana vimos 4 parábolas que dizem respeito à vida. As 3 últimas que veremos hoje têm relação com a edificação. 2 delas se referem a materiais valiosos que representam a preciosidade da palavra de Deus revelada e praticada por nós. E a última apresenta uma advertência contra o envelhecimento espiritual. A 5ª e 6ª parábolas são apresentadas pelo Senhor em Mateus 13, 44 a 46. Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essas 2 parábolas falam de um tesouro e de uma pérola de grande valor. O campo que continha um tesouro oculto foi comprado. A pérola, por sua vez, foi encontrada por um negociante que procurava boas pérolas e pagou o devido preço pela pérola de grande valor. O comerciante que procurava uma pérola de grande valor certamente saberia reconhecê-la. Ele deveria ter olhos treinados para identificar a preciosidade de uma pérola rara. Assim como ele, nós também devemos ter uma visão treinada para valorizar as riquezas do reino. Além disso, da mesma forma que aquele negociante pagou um alto preço pela pérola que encontrou, devemos pagar o preço, qualquer que seja ele, para ganhar o reino. Aleluia! Precisamos pagar o preço, qualquer que seja ele, para ganhar o reino. A 7ª parábola está nos versículos 47 a 50, que dizem: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós que queremos reinar com o Senhor precisamos atentar a essas parábolas, pois devemos estar prontos a pagar o preço da salvação de nossa alma hoje, negando a nós mesmos dia a dia para seguir o Senhor. Assim, quando o reino se manifestar, não seremos surpreendidos, tampouco seremos disciplinados, mas
recompensados pelo Senhor com galardão. Louvado seja o Senhor! Precisamos estar prontos para pagar o preço da salvação da nossa alma. Até amanhã. Aleluia por mais um domingo de ressurreição. É a oportunidade que o Senhor nos dá para um novo começo, não é verdade? Temos visto esta semana que devemos pagar qualquer preço para que possamos herdar o reino. Para isso precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos negar a nós mesmos, precisamos exercitar o nosso espírito invocando o nome do Senhor, clamando ao Senhor a todo instante pela sua misericórdia e graça, a fim de que vivamos e andemos no Espírito. Senhor Jesus, nós precisamos dessa palavra. Precisamos crescer em vida, nós queremos reinar com o Senhor. Graças ao Senhor pela palavra revelada no capítulo 13 de Mateus. Mateus 13,16 diz: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Nesta semana vimos que o Senhor explicou os mistérios do reino dos céus por meio de parábolas. Precisamos nos esvaziar e permitir que o Senhor nos preencha com o Espírito, pois somente por meio dele estas palavras são reveladas a nós. Com a nossa mente natural é impossível desvendar esses mistérios. Se permanecemos no Espírito, porém, invocando o nome do Senhor e lendo com oração a sua palavra, tornamo-nos puros de coração, porque permitimos ao Senhor retirar de nós toda a gordura do conhecimento e se revelar a nós em novidade de vida. O Senhor deseja que tenhamos crescimento de vida por meio das experiências diárias com Ele. Por meio de experiências diárias com Ele. Segundo a revelação que temos recebido recentemente, a nossa entrada no reino dos céus é para ganhar o galardão, isto é, reinar e governar com o Senhor e não sermos meramente cidadãos, ou simples cidadãos. Essa revelação tem fundamento na palavra de Deus. Essa é a incumbência e a comissão do Senhor para nós, por percebermos que quão importante ela é. Somos encorajados hoje a crescer em vida, somos encorajados a crescer no Senhor e sermos treinados para reinar com Ele no reino dos céus. Precisamos ser treinados para reinar. Para isso, precisamos estar dispostos a pagar qualquer preço. Vale a pena reinar com o Senhor. Aleluia! Senhor, nos dê mais graça. Nos leve, Senhor, a compreender melhor. Venha abrir os olhos do nosso coração. Venha tirar todo o véu, todo o impedimento, todo o empecilho do nosso homem caído, a fim de que possamos ver, a fim de que possamos perceber, a fim de que a nossa visão seja desembaçada, a fim de que estejamos disponíveis para ouvir o Seu falar e para praticar a Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Até amanhã.